Olá, muito boa tarde. Eu sou Lucas Rinaldi e está começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito o seu dia. Logo no começo teremos alguns louvores, depois vamos para o nosso quadro F5 e depois para a palavra do pastor. Uma palavra que irá edificar a sua vida, irá edificar a sua casa. E por fim, eu volto, deixo alguns avisos com vocês e me despeço. Curta muito o nosso programa, aproveite o nosso programa, porque ele foi feito para você. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Amém. Declare: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça
Fala galera, hoje eu tô aqui para compartilhar mais uma mensagem, conversar com você mais um pouco a respeito da palavra de Deus, amém? E hoje eu queria falar sobre uma história e sobre um relato que aconteceu na minha casa esses dias, uma história engraçada que eu acabei fazendo ali em casa, e eu quero compartilhar isso juntamente com você. E o texto base desta mensagem, dessa conversa que a gente vai ter aqui hoje é o livro de 1 Coríntios, o capítulo 13, o seu versículo 13. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é a maior delas. E aí, vamos conversar um pouco a respeito da palavra de Deus? E antes de compartilhar aquilo que aconteceu ali na minha casa, eu gostaria de compartilhar uma outra história. Eu gostaria de ilustrar esse texto que a gente leu, e eu queria ilustrar a presença da fé, da esperança e do amor nas nossas vidas. Imagine que a fé, a esperança e o amor são três pessoas, três personagens. E esses três personagens estão indo para uma direção, juntos ali indo para uma direção. Cada um foi em um tempo. A fé ela foi primeiro, depois a esperança foi e depois o amor ele chegou por último. Então, a fé estava no caminho e ela se deparou com um obstáculo. E a fé, ela acreditou que fosse possível passar aquele obstáculo. A fé, ela tinha certeza que ela conseguiria passar por aquele obstáculo. Ela sabia que ela conseguia. A esperança, ela também chegou logo em seguida. E a esperança trouxe ali para a fé ainda mais vontade, ainda mais o desejo de tirar aquele obstáculo. Mas a esperança ela disse algo. A esperança ela disse assim: vamos esperar. Talvez chegue outra pessoa para nos ajudar. Talvez chegue outra situação, outra circunstância que possa nos ajudar a vencer este obstáculo. E aí, por fim, chega o amor. O amor, ele te anima. O amor, ele te encoraja. O amor, ele te levanta. O amor, ele te coloca para cima. Juntos, então, eles conseguiram passar por aquele obstáculo. Juntos, eles conseguiram atravessar aquele obstáculo. E com isso, eu gostaria que ficasse marcado no seu coração algo. Com a fé, você pode acreditar. Com a fé, você pode acreditar que é possível passar por uma dificuldade. Com a esperança, você espera com fé, crendo que você vai vencer. E com amor, você pode vencer qualquer dificuldade. Você pode passar por qualquer adversidade, porque você vai saber que você será um vencedor. E agora eu gostaria de compartilhar aquilo que aconteceu dentro da minha casa. Semana passada eu estava no mercado e eu vi um detergente para você colocar no vaso sanitário para vender. E eu olhei aquilo e falei, poxa, a gente está precisando disso lá em casa. E eu comprei a caixinha. A caixinha estava com um desenho do detergente para o vaso sanitário, estava com um desenho de uma cestinha que você coloca ali na borda do vaso sanitário. E eu falei, tá tudo certo, tá tudo perfeito. A gente fez as nossas compras, a gente chegou em casa e a minha esposa foi fazer as coisas dela e eu fui colocar aquela cestinha no banheiro, fui colocar o detergente no vaso sanitário. Quando eu abri aquela caixinha, eu abri a caixinha, peguei o detergente, abri o saquinho do detergente, peguei aquilo na mão, aquilo começou a soltar um corante azul na minha mão e eu fiquei procurando a cestinha e eu não achava a cestinha. Eu fui olhar na caixa, eu vi bem pequenininho, na bordinha ali daquela caixinha, escrito Refil. Ou seja, ali naquela caixinha só tinha os detergentes, não vinha as cestinhas. E você me pergunta, Lucas, o que você fez então com aquele detergente que estava na sua mão? Você guardou ele para você poder comprar a cestinha no mercado e depois colocar ele no vaso sanitário, certo?
Não, eu não fiz isso. Eu acabei tentando dar um jeito de colocar o detergente no vaso sanitário. Mas como, Lucas? Sem a cestinha? Sim, sem a cestinha. Eu tentei dar um jeito, fiz uma gambiarra e o resultado, com certeza, você sabe, foi desastroso. Eu não consegui fixar aquela barra de detergente ali no banheiro de jeito nenhum. E o resultado disso, a minha mão ficou toda manchada. A minha mão ficou toda manchada de azul. Irmãos, ela não saía por nada. Não saía aquele detergente da minha mão. Acho que soltou tanto corante que sabão, álcool, nada resolvia. Para você ter noção, eu até coloquei um pouco de thinner para ver se saía aquele detergente da minha mão. E demorou uns 3 a 4 dias para sair todo aquele corante da minha mão. O banheiro ficou uma sujeira, pingou gota de corante por todo lado, o banheiro ficou todo azul, caiu em cima da toalha, ou seja, foi uma bagunça só. E por quê? Por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque a gente é muito precipitado. A gente sempre quer dar um jeito em coisas que basta a gente esperar um pouquinho ou só falta um pouquinho para chegar no resultado final. A gente quer resolver a situação de qualquer jeito, a gente não consegue esperar, a gente não consegue se esforçar um pouco mais para chegar na vitória. A gente quer simplesmente o resultado final, a gente quer simplesmente acabar com aquele problema. Eu poderia ter evitado várias coisas, eu poderia ter evitado aquela mancha que ficou na minha mão vários dias, eu poderia ter evitado toda a sujeira que eu fiz no banheiro por causa da nossa precipitação. Porque a gente sempre quer dar um jeitinho onde a gente não tem que dar um jeitinho. Onde a gente precisa somente esperar um pouco mais ou simplesmente se esforçar um pouco mais. E para ilustrar isso, eu também compartilhei nas minhas redes sociais essa história, esse relato. Eu coloquei a foto, uma imagem que falou muito comigo. Uma imagem que tinha 2 caminhos e no final tinha ali vários diamantes. E nestes 2 caminhos existiam 2 pessoas cavando nesse caminho. E o segundo, que ele já estava voltando, desistindo de cavar para chegar nos diamantes, faltava apenas um pouquinho para conseguir chegar naqueles diamantes. E ele estava voltando, desistindo. E o de cima, ele continuava. Ele sabia que tinha algo no final para ele. Meu irmão, com tudo isso, eu quero te dizer que por mais que as coisas sejam difíceis, por mais que você queira desistir, por mais que você queira dar um jeito nas coisas, espere um pouco mais. Tenha um pouco mais de paciência. Com a fé, com a esperança e com o amor, você vai conseguir vencer. Meu irmão, a gente sabe que todas as coisas têm consequências. As consequências da minha precipitação, as consequências daquilo que eu fiz, ficaram visíveis na minha mão, ficaram visíveis ali no banheiro, na minha casa. Minha esposa deu uma bronca em mim e falou: poxa, você poderia ter esperado, você poderia ter comprado depois a cestinha, mas não, você resolveu sujar tudo, sujou a tua mão. Olha aí, olha o que a consequência da precipitação faz. Meu irmão, o banheiro eu limpei, a mão, por mais difícil que fosse ali tirar tudo aquilo, eu também limpei. As consequências já saíram, não tem mais evidências dessa minha precipitação na minha vida. Mas eu quero te alertar, seja paciente, tenha calma. A sua vitória, ela em breve está chegando. Aguente firme, continue lutando, continue buscando, porque a sua vitória, ela vai vir. Mas ela vai vir se você tiver paciência, se você for persistente. Continue, você consegue, você é mais do que vencedor. Irmão, espero que você tenha entendido a palavra, espero que você tenha gostado. Eu tô aqui nas minhas redes sociais esperando seu contato, esperando a sua mensagem para a gente conversar um pouco mais e para você dar alguma sugestão de algo que a gente pode conversar aqui também. Então me adiciona lá nas minhas redes sociais, amém? E se você quiser continuar assistindo esse vídeo, fique ligado que nas próximas semanas a gente tem mais novidades para você, amém? Deus te abençoe muito, eu te espero. Até semana que vem.
o que esse texto tem de relação com o que estamos comemorando hoje, celebrando hoje a ceia do Senhor. Aqui temos a palavra holocausto, a lei do holocausto. E o que isso tem a ver conosco, que fazemos parte da nova aliança? Aqui nós vemos em figura os detalhes que Deus orientou Moisés para que ele realizasse o culto ao Senhor. Praticamente isso foi dado no 2º ano das suas peregrinações pelo deserto. E o Senhor disse para fazer o tabernáculo, e dentro deste livro de Levítico, da tribo de Levi, do capítulo 1 até o capítulo 7, nós encontramos sacrifícios, ofertas que eram oferecidas para Deus. E vemos os detalhes, as minúcias, como Deus fazia com o seu povo, e isso é uma aplicação muito grande para as nossas vidas. A palavra holocausto significa tudo aquilo que sobe, tudo aquilo que vai para Deus. Então Deus estipulou essa oferta, a lei do holocausto, e encontramos os detalhes a respeito deste animal, que seria um animal queimado. Ele seria todo queimado, todo assado, podemos assim dizer. Isso é uma aplicação para as nossas vidas, quando nós oferecemos uma oferta ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando temos esse entendimento, nós temos que ser queimados totalmente. Nós temos que nos consagrar totalmente. Nós não podemos ser queimados por partes. Não podemos simplesmente sermos consagrados por uma parte do nosso ser. Nós temos que sermos consagrados totalmente. Então o Senhor Jesus é este holocausto que foi oferecido para nós. E agora Ele quer também da nossa parte que nós oferecemos, como Paulo diz lá em Romanos, sacrifícios agradáveis ao Senhor. Você que está aqui nessa noite, como tem sido o seu sacrifício? São sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus? Será que ao participar desta mesa, você tem essa consciência, fazendo um autoexame, como vai ser lido na palavra? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Você tem sentido que os sacrifícios que você tem oferecido a Deus têm sido sacrifícios agradáveis? Como está o seu coração? Então nós encontramos uma relação lá no livro aos Hebreus, capítulo 10, no seu verso 5, nós vemos que esse sacrifício foi oferecido para nós, uma vez por toda. Não precisamos fazer sacrifícios repetitivos, mas aqui diz, pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho,
no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifícios e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis, aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, no qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, ali era uma figura, é um simbolismo. Deus aceitava aquele sacrifício, mas muitas das vezes aquele sacrifício era feito com um ritual, era algo exterior, era algo que não vinha do fundo da alma, do coração da pessoa. O salmista sabia disso. Samuel sabia disso quando teve um encontro com Saul. Deus não se agrada tanto em sacrifícios como obedecer a sua palavra. Um sacrifício é obediência à palavra. Então nós vemos que essa figura, ela se complementou inteiramente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso tem uma relação com palavras proféticas do Salmo 40, onde o salmista fala de como o Senhor Jesus Cristo seria esse cordeiro. E o livro de Levítico, ele nos fala sobre dois temas importantes, que é a expiação de pecados e a santidade ao Senhor. Deus é santo, o povo de Deus deve ser santo, o sacerdote deve ser santo, a terra que eles iam possuir deveria ser santo, os sacrifícios deveriam ser santos, e o tema deste livro é santidade ao Senhor. E nós sabemos que sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade significa separação, significa consagração, significa alguém que realmente está com um desejo de adorar a Deus de uma maneira inteira, total. Quantos aqui nesta noite estão com esse desejo? E aqui nós encontramos nesse texto, o sacerdote, por exemplo, me chama a atenção, ele tinha as suas vestes. As suas vestes não podiam ser copiadas por nenhuma pessoa do povo. Eram vestes exclusivas, feitas inteiramente para o sacerdote. E aqui nos chama a atenção que quando ele iria remover as cinzas do outro dia, ele colocava outra roupa. Isso significa que nós precisamos estar vestidos na presença do Senhor. Vestes resplandecentes, salpicadas pelo sangue do Cordeiro que foi vertido lá na cruz do Calvário. E o sacerdote, ele tinha a função de tirar a cinza, para que o fogo pudesse estar sempre aceso. O fogo não se apagará. Continuamente o sacerdote colocará lenha no altar. E esse verso, irmãos, desse capítulo 6, ele tem uma relação muito próxima com a história da igreja. A igreja, no ano que vem, vai completar o seu jubileu de prata, 25 anos. E eu me lembro que desde lá da Rua Goiás, nós tínhamos pela manhã este fogo aceso, que eram as orações. Um grupo de irmãos orava, e esses 2 versículos desse capítulo 6 eram versículos que nos dava
aquele vigor espiritual para buscarmos a presença do Senhor. Também tivemos aqui, quando mudamos para esse templo, no começo pela manhã, todos os dias, enquanto o programa era feito ali na Rádio Life, onde o pastor Natanael estava como âncora, nos momentos principais, nós tínhamos um grupo de irmãos e irmãs aqui, fazíamos uma roda ali no hall de entrada, e ali nós passávamos mais ou menos 1 hora em oração. E foi indo o tempo, e parece que as coisas vão acontecendo, vai caindo um pouco no esquecimento, mas eu digo para os irmãos, e é uma grande realidade espiritual, precisamos orar mais. Precisamos que este fogo do altar, que são as nossas vidas, nós que somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós temos um altar próprio em cada um de nós, e este altar podemos ver aqui nesses detalhes que Moisés escreveu. Esse altar, ele tem que estar sempre aquecido. O fogo não pode apagar. O fogo do Espírito, o fogo simboliza o Espírito Santo, a lamparina acesa, ela não pode apagar. Não podemos concordar com as nossas vidas que elas estejam frias ou mornas. Isso vai trazer prejuízo para a nossa vida espiritual. Nós temos que estarmos sempre numa temperatura espiritual. Não podemos estar numa geleira, numa frieza religiosa. Isso traz um dano terrível para a vida das pessoas. As pessoas começam a se afastar de Deus. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Pedro. Pedro, aquele íntimo do Senhor Jesus Cristo, juntamente com Tiago e João, aquele homem que viu a glória de Jesus, a manifestação de Elias, de Moisés, lá no Monte Tabor. Que bom, Senhor, estarmos aqui. Este homem que teve esse privilégio de andar 3 anos e meio com o Senhor Jesus Cristo, mas quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, o que aconteceu com esse homem? Esse homem, ele não estava com a brasa do altar. Este homem parecia muito quente, mas era um fogo de palha. Irmão, tome cuidado com fogo de palha. Fogo de palha vem rapidinho e some. Mas quando você está com o fogo do Espírito, e você está com a lenha certa, o fogo não se apagará. A cada dia, o Senhor acende a fornalha do teu coração, para você buscar a sua vida. E quando Pedro foi se esquentar numa fogueira, aonde os ímpios estavam, foi reconhecido como um galileu, como um seguidor do Senhor Jesus Cristo, e foi inquirido: você não é um dos dele? O que Pedro falou: não, eu nem o conheço, não sou. Por 3 vezes ele negou o Senhor, até que o galo cantou, e quando o galo cantou, o Senhor olhou para Pedro. Depois, em João capítulo 21, nós vemos a restauração deste altar, que estava um tanto que envolvido com as coisas do mundo. Assim nós podemos ver também naqueles 2 discípulos caminhando para Emaús. Viram todos aqueles acontecimentos. Agora Cristo estava morto, e para eles
espiritualmente também eles estavam como que mortos, caminhando. Chegou um transeunte, começou a caminhar com eles, seus corações estavam gelados, mas aleluia, quando eles estavam ali na mesa, o Senhor partiu o pão, de repente o Senhor desapareceu. Depois eles correram para contar para os outros discípulos aquela experiência, e eles disseram como quando nós conversávamos com aquele homem, quando nós estávamos sentados à mesa, não nos ardia o coração. Eles sentiam aquela temperatura mais elevada da presença do Senhor. E nesta noite, você que está aqui, como está o teu coração? Qual é a temperatura do teu coração? O teu coração tem oscilado muito nessa temperatura? Ou o teu coração está quente? Uma coisa que precisamos fazer, dentro do texto que acabamos de ler, é saber que a cinza tem que ser retirada. A cinza, ela danifica o fogo. A madeira abrasa o carvão que vem do outro dia, ele precisa ser retirado. E precisa ser colocado uma lenha nova, uma lenha que realmente dê combustão, dê fogo. E nós que estamos aqui como uma igreja do Senhor, como um povo do Senhor, nós, conforme 1 Pedro capítulo 2, nós também somos sacerdotes, nós somos nação santa. Na visão de Pedro, nós também temos que oferecer esses sacrifícios ao Senhor. Agora, como temos oferecido esse sacrifício ao Senhor? Será que temos trazido uma lenha que realmente tem uma combustão rápida? Ou a lenha que nós trazemos é uma lenha verde? É uma lenha que está um tanto que fria? Uma lenha que está molhada pelas coisas deste mundo, e o fogo não consegue pegar nessa lenha. Mas quando desfazemos as cinzas do pecado, das coisas desse mundo, a lenha começa a ter combustão, aleluia, começa a aquecer as nossas vidas, e o fogo começa a arder continuamente, e começa um foco de fogo ali com os irmãos, começa outro foco de fogo ali com outros irmãos, e assim todos vão se aquecer na presença do Senhor. Você que está aqui, você que tem sentido este fogo, glorifica o nome do Senhor Jesus, aqueça o seu coração nesta noite. Faça desta noite um memorial para a sua vida espiritual, para que você não participe simplesmente mais de uma ceia, mas que você esteja cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus, para que você aqueça aqueles que estão frios, que podem estar do seu lado, para que realmente o fogo do altar que está na sua vida e coletivamente está neste lugar, possa aquecer sempre a sua vida espiritual. Se não, irmãos, a igreja, ela pode ser a coisa mais bonita para Deus, mas pode ser também um instrumento na vida de Satanás, quando nós não damos o devido valor para a igreja, para o povo do Senhor. Uma igreja fria, uma igreja que está envolvida com o pecado, que não se
separa do pecado. É algo desastroso, mas uma igreja que está cheia do fogo do Espírito Santo, línguas repartidas como de fogo, essa é uma igreja vitoriosa. Esta é uma igreja que nós precisamos lutar. Essa é uma igreja que nós precisamos orar, nos consagrar, jejuar, para que o fogo do altar, ele possa sempre estar constantemente neste lugar. E quando chegar as almas que estão frias, que estão alheias, estão totalmente fora do contexto da realidade espiritual, Deus tenha misericórdia destas almas, para que elas possam compreender a palavra do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre essas vidas para aquecer, e assim estarmos todos numa temperatura que possa oferecer esses sacrifícios agradáveis ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
E aí, gostou do nosso programa? Então, ele foi feito para você. E para você aproveitar ainda mais da Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos aqui na nossa igreja sede o culto de oração. Quarta-feira, também um culto de oração, só que no período da tarde, às 15 horas. Quinta-feira, às 20 horas, nós temos o culto de adoração a Deus. Venha você com a sua família e traga também um amigo, um visitante. Todos os sábados nós temos culto aqui na nossa igreja. Sábados nós temos culto de jovens, culto de crianças, culto de missões, sempre alguma programação especial no sábado. E no último sábado de cada mês nós temos a celebração da Santa Ceia, todos os sábados às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários. Um, às 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica Dominical e também com o estudo de algum livro com o pastor Natanael Rinaldi Filho. E também às 19 horas com o nosso culto evangelístico. Venha você, sua família e também traga um amigo, traga uma pessoa que ainda não conheceu Jesus, que ainda não ouviu falar do amor de Jesus. Amém? Então eu espero você para estar aqui conosco na casa de Deus. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida que ficou faltando aqui a respeito da nossa igreja ou sobre a Bíblia, você pode ligar em nossa secretaria em horário comercial de segunda a sexta-feira. O telefone é o 3232-4337. E se você precisar de oração, nós temos um telefone específico, o nosso Disque Oração, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 14 às 17 horas. O telefone do Disque Oração é o 3224-1383. Nós também temos aqui na nossa igreja sede, na Rua Silva Jardim 503, a nossa livraria, funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial e também todo final de culto ela fica aberta, onde você pode adquirir os seus livros, bíblias, harpas cristãs, CDs, DVDs, apostilas dos nossos outros seminários e também dos seminários atuais e que ainda vão acontecer aqui na nossa igreja. Então, existe uma gama muito grande de materiais para você se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. É muito importante que nós sempre tenhamos algum livro, alguma Bíblia de apoio para que a gente possa estar sempre estudando a Palavra de Deus. Então, Livraria da Igreja Evangélica da Paz, aqui na Rua Silva Jardim 503. Nós também temos a nossa rádio online. Você pode nos ouvir através do nosso site, que é o www.iepaz.org.br, ou também pelo aplicativo. Você pode baixar o aplicativo diretamente no seu celular e também ouvir todo dia o nosso programa. Basta você entrar na Google Play e baixar o aplicativo digitando IEPAZ ou Igreja Evangélica da Paz. O programa vai ao ar de segunda a sábado, ao vivo, das 8 às 9 da manhã. E um detalhe, você também pode nos ouvir através do nosso Facebook. O Facebook é o iepaz.santos. Ali nós fazemos uma live onde você também pode ouvir a programação através do Facebook. Então, a nossa rádio online de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã. Bom, é isso. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência em estar aqui até agora conosco no nosso programa. Deus abençoe muito sua vida. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através de tudo que foi dito aqui. Eu espero você na semana que vem com mais um programa, com mais uma mensagem, com mais um louvor. Eu vejo você e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz.
com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233-2540, Clínica 2 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.